How I Met Your Mother é uma série que lida com amigos, similar a Friends, que talvez seja a comparação imediata e que todo mundo faz até involuntariamente. Essa é uma série que reúne pessoas diferentes, que cada uma tem uma personalidade bem definida, cujo humor deriva das situações como é de praxe em sitcoms. E essa série ela é baseada na ideia de assistirmos às namoradas, às pretendentes do personagem principal, Ted Mosby. Ted tá contando aos seus filhos no futuro como ele conheceu a mãe deles, mas não de uma forma breve. E isso é curioso porque, com certeza, conversando com eles é algo muito rápido, muito breve, mas como a gente tá assistindo uma série e obviamente tem que render bastante, é como se cada episódio fosse uma história contada, mas nos mínimos detalhes. Então, How I Met Your Mother é basicamente isso. A gente acompanha o Ted Mosby, a Robin, o Barney, a Lily e o Marshall. E cada episódio, como foi dito, a gente vê uma situação entre os amigos, entre eles algo inusitado, algo que serve para enriquecer a série, tanto mitologicamente falando, né, a mitologia ali daquele microcosmo, como para enriquecer a personalidade de cada indivíduo. E desde o começo a gente sabe que a ideia principal é descobrir quem é a mãe, né? Quem é a futura mãe dos filhos do Ted. Por mais que o principal seja as aventuras, as conversas, as peripécias desse grupo, no final a série basicamente serve pra gente conhecer essa mãe misteriosa, até porque a série faz um mistério gigantesco com a identidade dela. Várias vezes a gente percebe que as temporadas elas brincam com a identidade da futura mãe. Várias pretendentes aparecem na série, inclusive recorrentemente. Tem umas ou outras namoradas do Ted que aparecem por um curto período de tempo, mas várias voltam e retornam em temporadas posteriores. Porém, a grande questão é que o final de How I Met Your Mother, para muitas pessoas, é um tanto quanto frustrante, porque ela meio que deixa de lado essa ideia que eu acabei de mencionar, que a gente quer ver a identidade da mãe. A gente esperou várias temporadas para poder vê-los juntos, para poder ver tanto o Ted quanto a mãe, mas o final ele meio que subverte isso. Porém, não de uma forma gratuita, como se fosse um Deus Ex Machina surgindo simplesmente do nada. Na verdade, How I Met Your Mother começa com essa premissa de que todo o ponto dessas histórias que a gente está vendo, que são curtas para os filhos, mas para os espectadores são episódios, servem pra gente chegar até o momento em que a gente vai ver a mãe. Só que o final, ele mostra que na verdade a história do Ted, a história da série, nunca foi exatamente sobre ver a jornada tanto do Ted quanto da mãe. Na verdade, a gente foi meio que enganado entre aspas, porque a série começa com essa premissa, não é como se a gente fosse realmente enganado. Mas conforme as temporadas, na verdade eu acho que desde o primeiro episódio, se a gente analisar todo o contexto, a história do Ted, tudo isso que ele conta pros filhos dele, é basicamente a história dele com a Robin. Tanto que o final, os próprios filhos mencionam que a gente vê mais Ted falando sobre a Robin, mostrando seus sentimentos por ela e realmente voltando sempre a esse ponto, falando que a ama, que ela é a mulher que ele queria ter por perto, do lado dele, do que realmente da mãe. Claro que nas narrações, ele vez ou outra fala com os filhos que essa talvez é a mãe, ou brinca mesmo com eles, com a expectativa deles, e de certa forma realmente a gente vê toda a trajetória do Ted até encontrar essa mãe. Só que o final ele mostra, ele é quase que uma epifania, pelo menos para todo mundo que não entendia o que o Ted estava tentando fazer. O final ele explica, na verdade os filhos entendem a intenção dele, por mais que ele tentasse mascarar, talvez por vergonha ou por não achar que estava pronto. Mas tudo isso que a gente viu, toda a série, toda a jornada amorosa, os relacionamentos frustrados, os conflitos internos, as recaídas com a Robin, tudo isso foi para, primeiro, explicar o sentimento e o relacionamento que ele tinha com essa personagem que ele idealizava tanto e para, entre aspas, pedir permissão para convidá-la para sair uma última vez, uma última tentativa. E falando nisso, eu entendo quem acha que a série meio que traiu os fãs porque a gente assiste, acompanha a série inteira doido para saber a identidade da mãe e quando ela aparece finalmente, ela não tem tanto destaque. A última temporada tenta ainda desenvolver, ela dá um estofo pra personagem, uma substância, porque ela simplesmente aparece e não tem espaço pra crescer dentro da série. É muito diferente, por exemplo, de personagens como o Marshall e a Lily, que mesmo quando não são temas centrais dos episódios, o que acontece vez ou outra, eles têm tempo pra ser desenvolvidos porque são personagens recorrentes, não são atores convidados ali pra fazer um papel uma vez
vez ou outra. Já a mãe, ela simplesmente cumpre esse papel de satisfazer a nossa curiosidade, de saber finalmente quem é essa mãe, como ela é, o que eles fizeram até ter os filhos, como foi o relacionamento deles, o relacionamento, entre aspas, breve, mas que foi feliz. O Ted diz que a mãe deles é especial, que não se arrepende, e novamente eu entendo as pessoas que acham que isso é uma forma de traição, mas eu consigo ver a série de uma forma mais ampla, porque não parece que foi algo totalmente improvisado. Eu acho que uma coisa ou outra ali foi feita meio às pressas, porque sempre tem imprevistos, não tem jeito. Séries, filmes, todas essas obras passam por imprevistos, falta de orçamento, algum ator acontece alguma coisa, o roteiro segue outro lado, os personagens evoluem de uma forma que não era prevista. Então a série, eu acredito que desde o começo a intenção era realmente moldar o relacionamento do Ted com a Robin, mostrar tudo o que aconteceu entre eles até chegar finalmente em um momento em que os dois podiam ficar juntos. Porque quem assistiu a série sabe que sempre aparecia algo para atrapalhá-los. Tanto a Robin, que não queria casar, ter filhos, tanto o Ted, que era muito idealista, ele imaginava vários cenários, mesmo tendo pouco tempo de relacionamento. Ele falou que amava a Robin já no primeiro encontro, sem conhecê-la direito. Então os dois eram quase extremos um do outro. Lógico que eles compartilhavam muitas semelhanças, mas no atual momento de vida deles, quando a gente começa a série lá na primeira temporada, você percebe que eles são muito diferentes. Eles ficam ligeiramente apaixonados, digamos assim, ficam fascinados um com o outro, mas não era um relacionamento que ia durar naquele momento. Então tudo que o Ted fez foi contar todas as peripécias, as aventuras que ele passou até chegar finalmente em um momento em que tanto ele quanto a Robin poderiam finalmente ficar juntos. E isso não quer dizer que ele desvalorizou a mãe dos filhos dele, que ele estava esperando ela ficar indisponível para poder ir para Robin, digamos assim. Nada disso. O Ted viveu intensamente um romance, um amor com a mãe, com a figura da mãe. Ficou com ela até o fim. E ele expressou bem isso com os filhos. Na última temporada a gente percebe que realmente ele amava muito ela, foi a mulher da vida dele por um bom tempo, mas depois de um bom tempo se recuperando, ele finalmente se encontrou capaz, se encontrou forte o suficiente para poder conversar com seus filhos e tentar novamente um relacionamento com a mulher que talvez ele sempre amou. Pode ter parado uma vez ou outra, mas sempre teve ela no coração. E nisso a série foi fiel e coerente, porque, como eu falei, o primeiro episódio é isso. É o Ted conhecendo a Robin. Basicamente é nisso que se resume o primeiro episódio. A gente conhece os outros integrantes do grupo, o Barney e o Marshall, a Lily obviamente também, mas quem a gente conhece no primeiro episódio é a Robin. E isso é a maior prova de que a série inteira basicamente é sobre o relacionamento deles, porque o nome é Como Conheci Sua Mãe, mas o primeiro episódio é Como Conheci a Robin, sendo que a gente só vai conhecer a mãe de fato na última temporada, no final das últimas temporadas. Então isso já diz muito sobre o que a série era desde o começo. E como eu falei, é compreensível as pessoas terem ficado revoltadas com esse final, porque faltou realmente desenvolvimento no relacionamento dos dois, do Ted e da mãe. Parece que ficou algo meio corrido, até porque a temporada foi reduzida, infelizmente. Mas eu acho que conseguiram fazer o possível dentre os limites que tiveram. Talvez se tivessem inserido a mãe um pouco antes para poder desenvolvê-la melhor, teria sido mais eficiente, a gente teria acreditado mais no relacionamento deles. Não que fosse superficial, mas falta uma substância, falta algo, de uma forma que não falta, por exemplo, no Ted e na Robin. E olha que eram personagens que nem tinham tanta química entre eles, mas eles acabaram desenvolvendo justamente porque tiveram muito tempo de tela, muito tempo contracenando juntos. Então, se eu tivesse que apontar um erro da série, dessas temporadas, foi não ter apostado pelo menos umas 2 temporadas no relacionamento da mãe com o Ted, pra poder parecer realmente algo muito mais crível, muito mais com veracidade, sabe? O relacionamento do Ted e da Robin, por mais que muitas pessoas não gostem, digam que a Robin ficava muito melhor com o Barney, ele é algo muito bem construído. E também foram quase 10 temporadas pra desenvolver o relacionamento deles, pra desenvolver a personalidade de cada um, mostrar a evolução, mostrar o crescimento pessoal e até profissional deles. Então, por mais que muitas pessoas não gostem, é compreensível sim, mas dizer que não criaram química, que não desenvolveram química e principalmente substância e veracidade é um equívoco. Mas mesmo sabendo desse defeito do relacionamento da mãe, que seria a principal mulher na vida do Ted com o próprio Ted, que é não terem desenvolvido melhor, com mais afinco o relacionamento deles, eu ainda acho que o final de How I Met Your Mother é bom, é pelo menos condizente, faz sentido, porque não esquecem da mãe, não esquecem do relacionamento deles, mostram que foi muito importante na vida do Ted e depois de um tempo mostra que ele superou essa perda e estava finalmente pronto para encarar uma nova aventura, um novo romance. Não é como se ele tivesse a perdido e já partido para Robin, como se estivesse esperando ela partir para poder falar com o verdadeiro amor dele. Não,
não. Ele viveu intensamente um romance com ela, com a mãe. Depois de muito tempo, na verdade, ele foi conversar com os filhos, contou toda a sua trajetória com seus amigos e com a mulher que ele queria ficar agora e se sentiu pronto no final para poder chamá-la para sair. Por isso que eu acho condizente, eu acho que faz sentido. Fico frustrado pela falta de desenvolvimento, pela falta de estofo no relacionamento da mãe com o Ted, mas de modo geral eu gosto bastante, porque é muito comovente também. O final de How I Met Your Mother é um dos finais mais tristes de séries que eu já vi. Eu acho que eu choro toda vez que eu assisto, porque mexe muito com quem é fã, com quem acompanhou todas as temporadas, principalmente com quem estava acompanhando conforme ia saindo os episódios. E como toda sitcom de sucesso, ela acaba cativando muito pelos personagens, que a gente consegue se identificar muito fácil. Não só porque são pessoas muito parecidas com o que a gente encontraria na rua, mas porque a gente sente uma vontade quase que inconsciente de ser amigo delas também. De estar ali sentado no bar, conversando com eles sempre, porque a vida deles parece sempre estar muito legal, muito divertida. Mesmo no trabalho, mesmo no apartamento, no momento ocioso, eles sempre têm uns aos outros. Estão sempre ali um com o outro, então é um sentimento muito legal, muito bacana que consegue ser transmitido aos espectadores. Então é muito difícil você não ficar cativado com eles. Então, de modo geral, eu acho que o final poderia ser melhor, sim, poderia, mas eu gosto. Eu acho eficiente e faz sentido. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham desse polêmico e controverso final de How I Met Your Mother? O que vocês mudariam? Vocês dariam mais desenvolvimento, mais tempo de tela pra mãe e pro Ted? Ou deixariam do jeito que tá? Vocês acham que foi certo mostrar que toda a série era sobre a Robin e o Ted? Ou deveria ser realmente sobre o Ted e a mãe? Eu quero saber a opinião de vocês, deixem nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhá-lo e de se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.